bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, o meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas para estudar inglês, dicas para você aprender inglês. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você tá aprendendo o idioma, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, já tem bastante vídeo, tem muita dica boa aqui. Então, vem me acompanhar também, clica no se inscrever, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder os conteúdos. E eu vou falar hoje com vocês a respeito da minha meta de leitura em inglês para esse ano de 2024. Quem me segue lá no Instagram pede bastante para eu falar mais a respeito de leitura aqui no canal. Eu já falei bastante, sim, a respeito de leitura aqui, porém, esse ano eu pretendo falar um pouquinho mais, porque foi uma requisição aí de quem me segue lá. E se você ainda não segue, eu te convido a seguir. Lá eu mostro um pouquinho mais a respeito do meu dia a dia. E lá no meu TikTok, eu tenho o costume de gravar alguns vídeos mais curtos em inglês, falando inglês aí para praticar. Então, se você quiser seguir nas duas redes, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E vamos ao tema do nosso vídeo, que é a respeito de meta de leitura. Eu tenho o costume de fazer algumas metas, mas ano passado eu não quis fazer meta de leitura, só que eu li bastante, eu consegui ler bastante no ano passado. E esse ano eu estipulei uma meta, uma quantidade de livros que eu quero ler, que são 12 livros em inglês, um livro por mês. Mas eu também quero ler livros em português, então por isso que eu coloquei só um por mês, para ter mais tempo para ler os outros assuntos que eu quero, os outros livros que eu quero em português também. Então, pessoal, no ano passado eu tinha começado esse livro aqui, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. E aí o que acontece? Eu não consegui terminar no ano passado. E como passou muito tempo que eu tinha começado a ler, eu acabei voltando do início. Então, em janeiro, esse foi o livro que eu li. Voltei do início para relembrar algumas coisas que eu já não lembrava mais. E aí, eu finalizei a leitura no fim de janeiro. Eu achei um pouco mais difícil ler em livro físico, não pela questão do vocabulário do livro nem nada do tipo, mas pelo seguinte, o transporte para ficar carregando o livro. Eu prefiro carregar o Kindle. No Kindle eu consigo ler mais rápido, é mais tranquila a leitura também, porque eu consigo ver o significado das palavras na hora se eu quiser. Aqui no livro não, eu grifo e procuro depois. Então eu vou até falar para vocês aí um pouquinho de como eu fiz a leitura desse livro aqui, que é físico, porque o livro de fevereiro eu fiz no meu Kindle, também vou falar para vocês a respeito de como foi a leitura, mas esse aqui foi físico mesmo. Eu tenho ele no Kindle, mas eu já tinha o físico, né, gente? Já tinha comprado o físico e aí eu não ficava carregando pra lá e pra cá. No mais, eu achei até o vocabulário tranquilo, tiveram poucas coisas que eu tive que procurar, não foi muita coisa. Então, foi uma leitura que fluiu, que eu gostei porque ela fluiu. E aí, o que eu ia fazendo? Eu ia marcando com canetinha. Eu gosto de marcar meus livros, gente. Eu não tenho cerimônia com isso, não. Eu marco com canetinha mesmo. E aí, ao fim de cada capítulo, eu buscava aquelas palavras que eu tinha grifado. E eu só buscava aquelas palavras que eu tinha dúvidas no momento imediato ali da leitura, quando era uma palavra que estava me impedindo de prosseguir, que pelo contexto eu não conseguia pegar ali, que eu sentia que estava faltando alguma coisa para eu compreender, aí eu procurava na hora. Mas agora, se não é esse tipo de palavra, se eu conseguir entender ali pelo contexto e fluiu a leitura, eu deixava para procurar depois. E aí eu ia marcando e depois eu procurava para olhar ali o significado das palavras. E também tem uma coisa, gente, tem algumas palavras novas que a gente aprende no início do livro que elas vão se repetindo ao longo da leitura. Então, ao longo da leitura você vai pegando, você vai entendendo melhor aquela palavra, a ponto de você não precisar, por exemplo, ficar colocando lá no Anki, né, que é um aplicativo de repetição espaçada para você justamente gravar vocabulário. Às vezes nem precisa disso. E hoje em dia, como eu não faço uso do Anki, eu dependo mais aí de ver a palavra bastante para eu conseguir pegar. Então, quanto mais contato eu tenho com o inglês, mais palavras novas eu consigo pegar aí também. E agora, gente, a respeito da leitura de fevereiro que eu fiz no Kindle, eu li Harry Potter, o primeiro livro, e é uma saga, uma série que eu li em português já tem muito tempo, e quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha claro na minha mente que era uma saga que eu queria reler em inglês, quando eu tivesse o inglês suficiente para eu conseguir fazer a leitura de todos os livros. Mas aí
fevereiro já estava acabando e eu percebi que eu ainda não tinha começado a ler, eu não tinha nem escolhido, eu não tinha nem decidido se eu ia começar mesmo a ler Harry Potter. Mas aí, no dia 26 de fevereiro, eu comecei a leitura desse livro e terminei no dia 29, ali no finalzinho do dia mesmo. Foi uma meta que eu bati em cima da hora, mas eu fiquei muito feliz porque foi um livro que eu consegui ler em 4 dias. Eu fiquei assim, abismada que eu consegui ler em tão pouco tempo um livro em inglês completíssimo, porque esse livro aqui, na versão física, ele deve ter ali as suas 300 páginas. Então, não é uma leitura assim tão curtinha, né, pessoal? Mas eu consegui e eu fiquei muito feliz. E aí, pessoal, para ler Harry Potter já foi uma dinâmica um pouco diferente de Evelyn Hugo, que era livro físico. Em Harry Potter, se tinha uma palavra que eu não sabia, eu já consultava imediatamente. Se era uma palavra que não me atrapalhava a entender o contexto ali, eu seguia a leitura, eu prosseguia sem procurar, porque, como eu falei para vocês, às vezes a palavra aparece de novo. Se você pegou pelo contexto, uma hora você vai conseguir entender o significado daquela palavra. Então, eu tenho o costume de fazer dessa forma. Então, para livro físico, eu tenho, né, essas marcações aí que eu faço para olhar depois. O que eu olho no imediato é algo que está atrapalhando a leitura fluir, né, a fluidez ali da leitura. E aí no e-book eu não procuro aquelas que não me atrapalham a entender o contexto e procuro aquelas que não vão me deixar continuar, que sem elas eu não vou conseguir compreender o que está acontecendo. E aí o bom do Kindle é que dá para procurar na hora ali, de imediato você já clica na palavra, já aparece um dicionário aqui que te mostra o significado. E ainda sobre a leitura de fevereiro, que foi Harry Potter, eu gravei lá no meu TikTok um vlog de como foi essa loucura toda de tentar ler um livro em 4 dias. Então, se você não segue, segue aí, acompanha lá, assiste o vlog lá que tá muito bacana. E aí eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo. Eu tô tentando ler em português também. Como eu falei, eu estabeleci uma meta de ler em inglês, mas eu também quero ler em português, porque eu tenho livros aqui na minha estante em português que eu ainda não li, tem no Kindle também. E eu tô lendo um livro, vou falar pra vocês o nome dele aqui. Então, o nome do livro é Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sonham. Essa é a capa dele. E aí, pessoal, esse livro aqui é mais voltado para o comportamento humano, true crime, esse tipo de assunto que eu gosto muito, que eu me interesso bastante. Então, vira e mexe, eu procuro fazer esse tipo de leitura também. Então, eu estou tentando intercalar as minhas leituras em inglês com as em português. E essa leitura aqui, eu sei que é uma leitura que vai demorar, porque é uma leitura que exige mais atenção, existe um esforço maior para a gente entender ali todas as questões. E é uma leitura pesada também, não é uma leitura levinha. Por exemplo, Harry Potter foi uma leitura super leve, apesar de ter sido lido em inglês. Agora, um livro desse aqui, né, que fala sobre crime, serial killer e todo esse tipo de coisa, já exige um esforço mental maior por ser leituras mais pesadas, por tratar de temas mais sensíveis. E agora, a respeito dos próximos livros que eu pretendo ler em inglês. Como eu falei, eu comecei a saga Harry Potter, então eu quero continuar lendo, eu quero ler o segundo, o terceiro livro. O terceiro livro é meu favorito, então eu quero muito ler também. E eu quero permanecer lendo Harry Potter, sim, mas tem uma outra trilogia que, assim, né, tem muito tempo que eu comprei, eu sou doida pra ler, mas eu nunca tirei um tempinho, agora eu tô incluindo na minha meta, que é essa trilogia aqui, ó, Angel Fall. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a capa da trilogia e aí os 3 livros estão todos aqui no mesmo arquivo. Eu comprei tem um tempinho, foi R$30 mais ou menos, porque eu gosto muito também desse assunto de coisas sobrenaturais, de anjos, enfim, de criaturas. Gosto também desse tipo de leitura e aí é uma leitura que eu vou colocar aqui nas minhas metas, além de Harry Potter, porque eu acredito que já completa também o ano de 2024, as minhas leituras do ano de 2024. E agora, me conta aqui nos comentários se você já faz leituras em inglês, quais os livros você já leu, quais os livros você pretende ler, o livro que você está lendo atualmente. E se você ainda não faz leituras em inglês, não consegue ler livros em inglês, me conta quais estão sendo as suas dificuldades, o que está te impedindo de começar
a fazer esse tipo de leitura no idioma que você está aprendendo. Não esqueça de deixar o comentário aqui, gente, é muito importante quando eu recebo o comentário de vocês, quando eu recebo esse feedback, me dá ideias também de vídeos, algumas dúvidas que vocês têm aqui nos comentários. Eu trago como vídeo e isso acaba ajudando outras pessoas que também têm as mesmas dúvidas que vocês. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.